Bom dia, meus irmãos. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos retomando a nossa EBD nessa manhã de domingo, dia 28 de novembro. E aí fica aquela pergunta, né? Para onde foi o ano? A gente está meio perdido aí desde que essa situação global começou, mas de uma maneira particular, parece que o tempo realmente está voando, né? Então hoje nós vamos para a nossa lição número 3, ok? Que é o caráter do cristão, parte 2, não se perca. Nós estamos aí na página 17. Aliás, se você colocou o seu nome para o material de EBD, precisa procurar os irmãos lá na livraria e pegar o exemplar que você encomendou, ok? Então dá um pulinho lá e pega o exemplar, caso você não tenha. Porque, irmãos, a leitura, o estudo da lição em casa é extremamente importante, porque, inclusive, você pode ali anotar alguma dúvida que você tenha, certo? Para eximir essa dúvida aqui durante a aula. E no Sermão do Monte hoje nós vamos começar, como foi falado semana passada, que foi apenas uma introdução às bem-aventuranças, nós vamos agora ir uma por uma discorrer sobre essas descrições do caráter cristão, como diz o título da nossa lição número 3, ok? Antes de mais nada, vamos orar e nos colocar na presença do nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, de estar aqui juntos para aprender mais de Ti. Obrigado, Deus, porque temos a liberdade e mais ainda, a possibilidade de estar reunidos como igreja para aprender da Tua Palavra, quando nós sabemos que tal privilégio não é possível para muitos dos nossos irmãos, quer porque vivam em lugares de perseguição, lugares de dificuldade, especialmente fora do nosso país, mas também dentro do nosso país, quando vivem ou não, em lugares onde não possuem perto uma igreja que lhes ensine com profundidade, que lhes ensine com zelo. Portanto, Deus, diante dessa bênção, dessa graça que nós temos recebido, que nós possamos aproveitar esses momentos para aprender da Tua Palavra, a qual o Senhor usa para dar sabedoria, discernimento para as nossas vidas. Esteja conosco, dado o Teu Espírito nesta manhã, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Caminhando aí então no nosso material, nós vamos começar com a nossa introdução. Daqui a pouco a gente faz a leitura do nosso texto, ok? Logo na página que eu mencionei, começa lá a introdução à matéria. Gerações, câmbio, para o pessoal acompanhar aí. Gerações de expositores bíblicos têm aclamado as bem-aventuranças como revolucionárias. As afirmações de Jesus são opostas à maneira que o mundo pensa. O mundo acha que a verdadeira felicidade vem da popularidade, riqueza, sucesso, beleza física, mas Jesus vira tudo de cabeça para baixo. Ele declara que a verdadeira alegria que vem do conhecimento do favor divino pertence não àqueles que parecem estar no topo do mundo, mas aos pobres de espírito, aqueles que choram, que têm fome e sede de justiça. Nós já falamos um pouco disso na introdução, irmãos, mas vamos voltar nisso mais uma vez, porque nós vivemos sim num mundo de extrema aparência. Eu não lembro agora, meus irmãos, se o Ted falou na conferência, mas em uma das palestras que eu assisti dele, eu assisti muitas em preparação para a tarefa que eu ia desempenhar na conferência, ele conta a história do seu neto, o menorzinho, caiu alguma coisa no olho, seu neto pequenininho na época, né? Em que todos os primos estavam correndo nessas reuniões que ele mencionou que fazem uma vez por mês, né? Todos os filhos dele moram perto, um enorme privilégio, filhos e netos, e aí os filhos estavam todos, netos estavam todos correndo, mas esse era pequenininho, então ele ainda precisava ficar no chão amparado por almofadas. Mas no pé dele tinha um tênis da Nike. Tênis da Nike de 20 e tantos dólares, que para os padrões americanos não é muita coisa, mas ainda é dinheiro. E ele estava elaborando isso como que a gente se importa com a percepção que o mundo, que o exterior tem a nosso respeito, e a gente passa isso para os nossos filhos também. É por isso que muitas vezes, especialmente pais de primeira viagem,
Gasta uma fortuna com roupas e até, como eu disse, calçados, que a criança vai dispensar literalmente em questão de meses. Né? Um sapatinho de criança hoje o preço é mais caro que o tênis para mim. Uma coisa absurda. Eu comprei um tênis essa semana, né? Eu sou esbanjador, R$ 69, né? Viu? Carérrimo. Mas tu vai ver na sessão infantil, tinha um tênis infantil de R$ 150. Eu falei, como pode? Com o material do meu tênis dá para fazer 4 aqui desse pequenininho. Mas o pai, né, vai lá e compra, ou compra aquela roupa cara, ou compra aquela coisa que traz aquela percepção, né, a respeito do seu filho, a seu respeito. Nós vivemos num mundo assim. Claro, eu estou falando de termos humanos gerais. Espera-se que nós cristãos possamos ter uma outra abordagem a respeito dessa questão de imagem, ok? Mas o que está falando na nossa introdução é verdadeiro. É muito fácil se valorizar alguém, tá? Você vê aquela pessoa que tem aquela cara de jeca tatu, né? Aquela cara de não dá nada, mas aí ele passa pelo estacionamento, vai, ele desarma uma Dodge Ram de R$ 500 mil. Esse é o preço desse carro soube essa semana, quase cair para trás. Aí você, no mínimo deve ser um fazendeiro, muda a percepção na hora. Porque enquanto você, meio mais bonito e até pode ter mais bem vestido que ele, está dirigindo o seu golzinho de 50 mil, ele está com a sua picape de 500 mil. O mundo é assim. Essa é a maneira como a sociedade vê as coisas, certo? O pessoal que trabalha no meio artístico se importa com isso. Eles se importam com a maneira como eles são vistos, com quem são vistos e assim por diante. Bem, será que na época de Jesus era tão diferente assim? Como é que os fariseus se vestiam? De roupas especiais, diferenciadas, caras, porque eles queriam ser vistos pela população como alguém melhor. Que a espiritualidade que eles não tinham pudesse ser verificada na maneira como eles se vestiam. Eu pergunto, meus irmãos, se a gente não tem reproduzido isso um pouco no mundo evangélico moderno. Quantas vezes pessoas se vestem de uma determinada maneira para ir à igreja, para refletir alguma coisa que na prática não são, né? Bem, então essa questão da imagem é muito interessante e muito real. Vamos considerar detalhadamente cada bem-aventurança. Sugerimos que as primeiras 4 tratam do relacionamento do crente com Deus e as últimas 4 do relacionamento do crente com o seu próximo. Isso aqui foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque os 10 mandamentos também estão divididos assim. Não 4 e 4, porque são 10, né? Claro. Mas a metade, a primeira tábua, diz respeito ao nosso relacionamento vertical, ou seja, com Deus, e a segunda tábua diz respeito ao nosso relacionamento horizontal com o próximo. Então, como eu não acredito em coincidências, meus irmãos, eu creio que Jesus, de certa forma, está dando aqui, não abolindo aqueles, é claro, né? Não matarás continua sendo não matarás, mas dando um paralelo de que agora na nova aliança nós temos algo a mais, certo, da nossa vida que o Senhor espera, além, indo depois dos 10 mandamentos e tantas coisas que ele já foi determinada como práticas na Bíblia. Vamos ver alguns objetivos, depois ler o nosso texto que nós temos para hoje. Passa o texto aí, agora o objetivo, está invertido. Saber. Precisamos aprender, meus irmãos, a distinguir a cultura do mundo e a cultura de Cristo. Agora, vamos lá. É muito fácil alguém apontar como cultura do mundo funk. Particularmente o tipo de funk que tem hoje produzido no Rio e São Paulo. Libertino, sensual, promíscuo, pornográfico. Aí você diz, e a cultura do mundo é banda Dort. Desculpa, a cultura de Cristo. Então você faz essa distinção de coisas muito fáceis de você dizer, isso aqui é do mundo, isso aqui é do reino, vamos chamar assim, né? Você tem um livro que é também cheio de porcaria, cheio de ensina coisas erradas e tal. Essa aqui é a cultura do mundo. Aí você pega um livro de John Piper, por exemplo, aí você vai, isso aqui é a cultura de Cristo, cultura do reino. Veja bem, irmãos, o problema da nossa percepção é que essas são as coisas fáceis de você perceber. Isso aí é tranquilo.
Quando nós vamos para o reino das ideias, certo? A coisa fica um pouco mais complicada. A coisa fica um pouco mais difícil de você definir para um lado ou para o outro. Então, quando você vai para uma cadeira, por exemplo, de ciências humanas, qualquer que seja ela, certo, na faculdade, é aí que você tem que ligar o seu analisômetro aqui, certo? E começar a perceber se que aquilo que está dizendo é uma verdade de Deus ou não. Pastor, verdade de Deus dentro de uma cadeira de uma universidade? Calvino dizia, meus irmãos, que toda verdade é verdade de Deus. Uma verdade dita pela boca de um ímpio não deixa de ser verdade. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Certo? Então, o que nós temos a dificuldade é, ao ouvir o pensamento do mundo, e você que já passou por uma faculdade, especialmente uma universidade pública, você sabe do que eu estou dizendo, é você conseguir discernir aonde aquele pensamento entra em choque com a cultura do reino que nós estamos vendo. Aí é que é difícil para as pessoas poderem discernir. Preste atenção numa coisa aqui, meus irmãos. Essa é a razão por que uma enorme quantidade de jovens se desviam na época da faculdade. Porque eles não foram treinados nas suas igrejas a pensar teologicamente. Eles foram ensinados a decorar fatos. Josué deu 7 voltas ao redor de Jericó, tocou a trombeta e a trombeta caiu, sendo que no 7º dia ele deu 7 voltas, né? Uma por dia e 7 no último dia. Tá, o que isso muda na sua vida? Decorar fatos bíblicos tem o seu valor? Até tem. Mas o que nós precisamos aprender, meus irmãos, é teologia bíblica. E pensar biblicamente para quando nós ouvirmos, certo? Quer seja numa cadeira de universidade, quer seja em uma palestra que você estiver fazendo algum tipo de curso, ou até algo que você esteja assistindo na mídia, você saiba discernir aonde aquilo está tão humanista que você tem que tomar cuidado. Eu e meus filhos assistimos uma série uma vez, um anime, desses desenhos de origem japonesa que tem hoje, assistimos todo ele. Na verdade, eu e um deles assistimos todo, um dos filhos. Então, eu me lembro que nós sentamos, meus irmãos, depois, e eu gostei muito da série, é muito legal a história, mas eu aproveitei e a gente sentou até lá na varanda e falei assim, quais são algumas coisas nessa série que é muito legal, que a gente tem que dizer, olha, isso aqui... E as coisas são sutis, meus irmãos. Não é como se as pessoas sentassem, o que a gente vai poder colocar no nosso programa que vai ser anticristão? Não tem uma reunião assim, certo? Onde inclusive o diabo é convidado para participar, né? Não tem essa reunião. Eles estão passando aquilo que eles foram treinados, aquilo que eles foram ensinados. O mundo vai dar aquilo que o mundo acredita, certo? É por isso que cada vez mais você vê coisas mais sensuais. Eu me lembro, meus irmãos, que você volta anos e anos, décadas e décadas nos programas, você não via insinuação de namorinho entre crianças. Aí você vê hoje, é uma coisa normal. E aí isso começa a infiltrar no nosso meio. E eu me lembro na minha igreja, irmãos, onde eu cresci, isso é década de 80, praticamente todos os adolescentes ou namoravam ou queriam namorar. A igreja não tinha uma proposta que fosse oposta àquilo que o mundo estava colocando dentro da igreja. Então, quando você vê na nossa igreja a gente ensinando que namoro não tem lugar na época da adolescência, que a adolescência é época de amizades, época de crescimento, época de amadurecimento, e que namoro é preparação para o casamento, é a igreja dando uma resposta àquilo que o mundo ensinou, certo? Porque durante muito tempo, e ainda existe hoje, eu me lembro que eu dei uma palestra na UBL em 2013, se eu não me engano, e eu ensinei sobre isso, está no meu canal do YouTube, se você quiser assistir com seus filhos. 2 semanas seguintes, depois, a filha de um pastor começou a namorar com 14, 15 anos. Eu sei que não é nada pessoal, meus irmãos, parecia até uma coisa assim, deixa eu fazer o contrário daquilo que o cara falou lá. Mas por quê? Não, é o famoso não tem nada a ver. Então, irmãos, a cultura do mundo, ela é mais sutil do que apenas você acordar um dia e seu filho está cantando funk. É muito mais sutil que isso. Porque, desculpa, se seu filho acordar um dia cantando funk, além de estar fazendo um trabalho péssimo, você não ensinou nem gosto musical para o seu filho. Então, já é outra história, né? Mas a coisa é mais sutil. A coisa não é tão
escrachada assim. Se uma coisa, irmãos, a gente pode falar sobre Satanás é que burro ele não é. Ele é um estrategista, ele sabe colocar as coisas, ele sabe infiltrar-se no meio e, inclusive, ele sabe pegar a palavra, ele faz isso em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, e torcer. Ele fez isso lá em Gênesis capítulo 13, ele torce a palavra, e é por isso que você tem hoje igrejas que estão francamente contra aquilo que a palavra de Deus ensina, ok? Mas sempre tem uma explicação, sempre tem uma alternativa, e geralmente isso passa pelo pensamento filosófico, sociológico, eles torcem a coisa de tal maneira. Então é importante saber distinguir isso. Sentir. Analisar em qual cultura você tem se enquadrado mais. Aí é que está. Sabe, meus irmãos, eu... ouvindo tanta coisa do Ted Tripp para preparação para a conferência e na conferência, e ele falou isso lá também, é inevitável você ter alguns arrependimentos. E um arrependimento que eu tenho com certeza absoluta é a exposição dos meus filhos a meios eletrônicos. Eu trabalho com isso, eu trabalhei com isso muito tempo. Se eu pudesse ter postergado o máximo possível isso, eu me lembro que quando um deles era pequeno, nós postergamos eles tomarem refrigerante o máximo possível. Até que um dia, numa recepção da igreja, alguém deu um copo de refrigerante. Ai, meu amigo, aquilo é viciante de tal maneira, né? Eu digo refrigerante, porque a Pepsi é uma categoria à parte, a gente não vai nem entrar nisso daí, né? Mas a gente tenta postergar porque as coisas, a gente sabe que bem não faz. Absolutamente não é o caso. O ponto é que essas coisas vão entrando na maneira de pensar e muitas vezes criando raízes profundas, e nós precisamos analisar, sim, nossos filhos, mas nós também, até que ponto eu estou acreditando no que o mundo está falando. Eu já contei essa história para vocês, lá no outro prédio, eu perguntei quem aqui já torceu por um divórcio. Ninguém levantou a mão. E na época, meus irmãos, a gente não estava nessa consciência tão grande de quão ruim algumas programações são, e não tinha começado ainda essa campanha antinovela, vamos chamar assim. Isso faz 13 anos, 14, 15 anos, uma coisa assim, bem no começo da nossa igreja, e eu perguntei, não, faz tudo isso porque eu já estava no outro prédio, mas faz muito tempo. Eu perguntei, quem aqui está torcendo para fulana ficar com Beltrano? Fulana era a mocinha bonitinha, né, docinha, educadinha da novela. Mas fulano era casado com a megera, a vilã da novela. Então, o Brasil inteiro estava torcendo para o cara dar um pontapé na mulher dele, que é a megera, a vilã da novela, para ficar com a mocinha bonitinha, vitimazinha, que estava sofrendo na mão da megera. Aí o pessoal começou a baixar a cabeça, porque alguns da igreja estavam dizendo, é verdade, eu nem lembro mais que novela era, quais eram os atores, nem lembro nada disso, mas isso ficou fixo na minha cabeça porque eu andava nos lugares que eu trabalhava e eu via as pessoas falando isso. E aí resolvi trazer a reflexão numa mensagem para a nossa igreja. Será que você está torcendo isso? Eu agora estou assistindo um programa que é a respeito de uma família criminosa, certo? E uma hora ou outra, eu me vejo torcendo contra o FBI. Eu falei, mas peraí, o que está acontecendo? Mas o certo, eu não sei como é que vai acabar essa série, mas o certo é que eles acabem tudo presos ou mortos entre si, porque vivem se matando, né? Não tem um episódio que não morre alguém. Esse é o certo, irmãos. O certo é torcer para as forças de segurança e não para a família de bandido. Mas você se vê tão envolvido na trama, tão envolvido na história, que por um nanosegundo o seu melhor discernimento lhe escapa. Então, irmãos, veja o quão sutil são essas coisas na nossa vida. Como a gente precisa perceber isso. Eu me lembro que quando estourou o escândalo dos gafanhotos, lembra disso? Já vai uns 15 anos, né, mais ou menos, ou até mais. Tinha gente passando pano. Mas esse pessoal entrou... Para quem não lembra, o escândalo dos gafanhotos era a famosa rachadinha, né? Você se inscrevia lá como funcionário para ganhar 5 mil, mas na verdade você ficava só com 500 e 4.500 ia para o político. A prática não é nova, isso já existia antes e supostamente continua existindo hoje. Bem,
Então, eu vi gente, irmãos, passando pano assim, mas os políticos roubam tanto, nada mais justo do que dar alguma coisa para o povo. Não, eles não estão dando nada, absolutamente nada. Porque, inclusive, irmãos, quando esse camarada for declarar imposto de renda, ele vai perder tudo aquilo pouco que ele ganhou, porque ele vai ter que declarar sobre o todo que ele não recebeu. Então, era até meio burrinho a atitude desse pessoal que era empregado, entre aspas, né? Você vê como é fácil a gente fazer isso, e eu estou me referindo a cristãos falando isso. Agir. E aí sim, tendo essas análises, praticar os valores de Cristo em detrimento dos valores do mundo. Ok? Bem, vamos lá, irmãos, para o nosso texto. Quero convidar você a lermos juntos até o versículo de número 12. Está aí projetado, não precisa nem abrir nesse momento. Vamos lá? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Pode esperar o 8 ali. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos começar, meus irmãos, no versículo 3 até o versículo 6, praticamente, né? Falar sobre os relacionamentos do crente com Deus, ok? Começar com essa primeira parte aqui. Começa no versículo 3, porque o versículo 1 e o versículo 2 é essa introdução de Jesus vendo as multidões se assentando para ensinar. O relacionamento do crente com Deus, número 1, os humildes de espírito ou em espírito, dependendo da sua tradução. A palavra pobre ou humilde descreve o homem que não tem absolutamente nada. O homem que, pelo fato de não ter nada neste mundo, põe toda a sua confiança em Deus. Assim, Davi escreveu no Salmo 34:6. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Gradualmente, a palavra pobre passou a ter o sentido de uma humilde dependência de Deus. Esta bem-aventurança ensina duas verdades. Então vamos lá, meus irmãos. Você já deve ter ouvido, infelizmente, uma interpretação social, econômica desta palavra. O uso desta palavra em um contexto onde a pessoa estava tentando colocar algum tipo de preferência da parte de Deus para com aqueles que são financeiramente destituídos. Bem, eu achei muito propício o autor da lição colocar o texto de Davi do Salmo 34, desculpe, porque se tem uma pessoa que nós podemos ter certeza que não era pobre, pelo menos depois que assumiu o reino de Judá e depois todo Israel, era Davi. E o que ele diz? Este pobre homem clamou. Então, a ideia, meus irmãos, aqui não é de não ter recursos financeiros. A ideia aqui, meus irmãos, é não ter recursos que possam atender a minha vida melhor do que Deus, ou no lugar de Deus. Você pode ser uma pessoa financeiramente paupérrima e não ser pobre ou humilde de espírito. Você pode ser uma pessoa rockefelleriana de rico, podre de rico, e ser uma pessoa pobre de espírito. Ok? Então, nada tem a ver com questão financeira. Agora, é claro que, como o Senhor Jesus mesmo colocou, posses, riquezas, bens, poder, são, às vezes, grandes obstáculos para a dependência de Deus. Para pensar,
se o seu salário começa a entrar na reserva lá pelo dia 15 e 16, ou se o seu salário sobra, né, o que você ganha no mês lhe sustentaria durante 2, 3, 4 meses. Infelizmente, irmãos, o nosso coração tende a ser dependente de Deus na primeira circunstância e não ser tão dependente de Deus na segunda. É muito fácil alguém na primeira estar constantemente orando a respeito da sua subsistência, a respeito das contas que tem para pagar, enquanto que no segundo caso, ele simplesmente vai fazendo as coisas, nem sequer ora ou consulta a Deus a respeito de algum projeto, alguma coisa que tenha a fazer. Enquanto o primeiro orou e pediu a Deus ajuda e meios para comprar, né, o seu gozinho ainda da cara quadrada, certo? Ainda da época do Pro Álcool, que saiu o lançamento, o segundo compra o seu Dodge Ram de R$500 mil e aí se alguém pergunta, e aí, como é que Deus lhe falou para comprar essa picape? Ele não sabe, porque ele nem orou sobre isso. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, de maneira genérica. De novo, eu acabei de mencionar que você pode ser um ou outro e espiritualmente não corresponder a essa pobreza ou falta dela, ok? Eu estou me referindo que a Bíblia diz, que Jesus fala que é mais fácil camelo passar pelo olho da agulha, que tem uma enorme discussão se esse é um lugar real ou apenas uma figura de linguagem, ok? Do que um rico entrar no reino dos céus. Qual é o problema, irmãos? E veja bem, eu sei. Você pode dizer assim, pastor, você está pregando para quê? Aqui não tem nenhum rico. Legal, meus irmãos, mas pobre passando fome também não somos, né? Venhamos e convenhamos. Pela graça de Deus, nós não somos uma igreja onde você possa ter pessoas, ou uma grande maioria, ou mesmo uma minoria que passa fome. Provavelmente alguns aqui sabem o que é passar fome, já viveram essa realidade de uma maneira ou de outra, o que é passar necessidade. Mas nós não estamos nisso. Vamos ser muito justos para não ser, inclusive, desrespeitoso com o que Deus tem colocado na nossa vida. Agora, quando nós temos nossas necessidades supridas, isso já nos coloca na zona de perigo. De nós não lidarmos com as nossas finanças da maneira como nós deveríamos. Nós não lidarmos com aquilo que Deus tem nos dado da maneira como deveríamos. E a maneira como deveríamos é não confiar em absoluto nelas, mas colocar toda a nossa confiança no Senhor. É viver esta falência de recursos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Não é o que o salmista fala. E detalhe, o salmista era rei de Israel e tinha um grande exército atrás de si. O que me admira, inclusive, irmãos, no próprio Davi, é que uma característica que ele tinha, quando você estiver na sua leitura no áudio novo, nessa passagem, repare, Davi constantemente consultava o Senhor. Eu devo sair à guerra contra o reino tal ou tal? Ele tinha o poderio bélico, ele tinha os soldados, mas ele perguntava ao Senhor, qual é o próximo passo, o que eu devo fazer? Interessante que geralmente o Senhor respondia, pode, vai lá, está autorizado, sinal verde. Isso não impedia Davi de, da próxima vez, perguntar de novo. Só quando Davi, meus irmãos, já começa a se sentir seguro demais, e aí o texto começa, no tempo em que os reis estavam na guerra, da visão estava lá no palácio. Você sabe que texto é esse? Alguém lembra ou não? Exatamente. O texto onde ele vai dar uma voltinha no terraço, onde ele deveria estar, na verdade, no campo de batalha. Ele ainda era um homem jovem. Isso não é o evento quando, anos depois, ele está no campo de batalha, ele quase morto, e os seus próprios valentes dizem assim, você não vai vir mais, para que não se apague a lâmpada de Israel. Tamanha o conceito que eles tinham do rei. Não era essa época ainda. Ele era um homem jovem, capaz de a guerra, mas já estava deitado nos louros. Irmãos, há tantas lições aí para nós tirarmos para a nossa vida. Como diz aquela velha frase, que desculpe, eu não lembro de quem é, o preço da liberdade e a eterna vigilância é de Churchill. Alguém sabe, não? Quem souber, fica aí o crédito, porque não é minha. Mas o ponto é, meus irmãos, que essa é a mesma coisa para a nossa vida espiritual. Quando é que você espiritualmente chegou lá? Nunca. Quando é que você, como igreja, chegou lá? Nunca. Não tem lá. Lá é lá. Lá é a glória.
Até lá, meus irmãos, é luta, é vigilância, é confiarmos mais no Senhor do que em absolutamente qualquer coisa. Então, meus irmãos, os humildes de espírito, vamos lá, saber a bem-aventurança ensina duas verdades, ele precisa reconhecer a sua pobreza espiritual. Reconhecer a sua pobreza espiritual. Não temos nada para oferecer a Deus. Estão cortando a árvore ali, pediu para tirar os carros de lá. Acho que é o meu e o do irmão Teófilo que estão lá. Como eu dizia, não temos nada para oferecer a Deus. O homem humilde de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Veja que Jesus falou à igreja de Laodiceia, irmão, isso aqui é muito bom. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apocalipse 3,17. Era uma igreja autossatisfeita e bastante superficial. Quantos crentes satisfeitos com seu estado espiritual são como o fariseu? Outro texto ótimo, Lucas 18, 11 a 13. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Jejuo, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, o comentário da nossa lição, não há muita pobreza de espírito aqui. Ou será, meus irmãos, que somos como o publicano, aquele que estava do lado dele e clamava, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Está faltando a letra R aí. O publicano estava totalmente dominado pela percepção da sua falência moral e destituição espiritual. Isto é, ser humilde de espírito. Vamos ler esses textos aqui, meus irmãos, Isaías 57:15, para a gente aprofundar mais o entendimento sobre isso. Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Novamente, Isaías, no caso aqui o Senhor através dele, não está falando sobre dinheiro. Ele está falando sobre alguém que se posta com humildade, com quebrantamento diante de Deus, mas diante dos homens também, principalmente diante de Deus, mas diante dos homens também. No mesmo livro, irmãos, capítulo 66, está no finalzinho, verso 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir, pergunta o Senhor. E aí ele vai dizer, a este eu estimo, significa, a este eu valorizo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. A minha tentação aqui, irmãos, é acabar a EBD aqui falando só disso aqui que a gente acabou de ler, porque para pensar o que o Senhor está falando aqui. Ele manda o seu profeta para advertir ao povo de Israel mais uma vez. Isso, meus irmãos, são 300 e tantos anos antes do cativeiro. Mais uma vez advertir que a religião deles era superficial, que a religião deles era hipócrita, que eles não viviam como Deus desejava que eles vivessem e tudo mais. E aí o que ele termina? Capítulo 66. Perceba o que eu quero, que vocês tremam diante da minha palavra, que vocês ouçam a minha palavra e vão praticar, viver de acordo com a minha palavra. E nós sabemos... Oi? Um Étios e um Costa. Talvez não sejam daqui. Talvez sejam da filial bancária que tem ali disfarçada de igreja. Ok. Então, meus irmãos, eu gosto muito dessa palavra aqui, destituição espiritual.
Perceba, meus irmãos, que a destituição espiritual não é quando você deixa de investir na sua vida espiritual, então você não está cheio de Deus, cheio do Espírito. Não. A destituição espiritual significa eu não tenho nada espiritualmente que seja originado em mim para sustentar a minha vida. Eu dependo totalmente do Senhor. E sabe, meus irmãos, isso é um exercício diário. Essa é uma busca diária, onde nós voltamos-nos para o Senhor constantemente, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa que eu posso afirmar sobre todos nós, todos, inclusive eu. Nós nascemos com o gene do orgulho. Todos nós. Ele pode ser mais dominante ou mais recessivo em cada um de nós, isso vai variar, certo? Ele pode ser mais aparente ou não, isso vai variar, mas nós somos assim. Quer uma prova? Cada vez que alguém lhe aborrece e lhe ofende, você imediatamente releva, sublima, perdoa? Se você é assim, jogue seu manto sobre mim. Não, primeiro você se sente ultrajado. No fundo, o seu orgulho está dizendo assim, o que ele pensa que é? Você pode estar todo errado, o outro coberto de razão. Você está agora lutando com esse pensamento. O que o pastor acha que é? Me chamando de orgulhoso aqui, pronto. É autoperceptivo. Nós somos assim. Nós temos essa guarda levantada o tempo todo para proteger nossos erros, para proteger nossas falhas. Então nós precisamos dessa destituição disso para podermos ser capacitados, enriquecidos pelo Senhor, em lugar disso aqui a gente tem. Precisamos reconhecer, irmãos, a nossa pobreza espiritual. Precisamos receber o reino dos céus, também ainda dentro de humilde espírito, letra B. Letra B, receber o reino dos céus. O reconhecimento da nossa pobreza espiritual é a condição indispensável para receber o reino de Deus. O que Jesus enfatiza é que o reino dos céus é oferecido, está faltando irmãos, porque foi escaneado aí, algumas coisas passou na minha conferência. O que Jesus enfatiza é que o reino dos céus é oferecido somente àqueles que são humildes de espírito. Feliz é o crente que reconhece a sua pobreza espiritual. Irmãos, o reino da criatura do... Desculpe, criatura, força de expressão. O reino do ser mais humilde que já pisou nessa terra não pode ser habitado por pessoas que prosperam no orgulho, na vaidade, na altivez. É o contrário do que o Senhor ensina. Literalmente ele fala que ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E isso é algo, meus irmãos, para todos nós. Para nós como indivíduos e para nós como igreja também. Eu tive um pesadelo um tempo atrás. Nós estamos muitos anos no futuro, não sei quantos, mas eu já era um homem bem mais velho. Nesse pesadelo, meus irmãos, faz algum tempo que eu tive, o interessante é que eu era a única pessoa que eu reconhecia nesse sonho. Eu sabia que era a mesma igreja, mas não eram as mesmas pessoas. E nesse sonho, meus irmãos, o prédio da sede definitiva estava pronto. Nós tínhamos uma escola, nós tínhamos um seminário, nós tínhamos uma propriedade fora, né, um banho, que era um acampamento, como eu e Leila conhecemos lá no Sudeste, né, com quadra, com dormitórios, com tudo. Nós tínhamos uma mega estrutura. Por que eu falei que era um pesadelo? Pastor, até agora parece só um sonho. O orgulho e a vaidade com aquela igreja encarava isso tudo. Se via como a igreja com a melhor estrutura, defendendo a melhor doutrina, crendo da melhor forma, tinha se tornado literalmente uma igreja de Laodiceia. Rica nas coisas que não importam e pobre nas coisas que importam. Só nos filmes eu acho que a pessoa acorda assustada em pesadelo, suando e tal, né? Mas se fosse um filme, eu teria acordado assim.
Mas não, eu só acordei de manhã mesmo, tremendo mal-estar mental e emocional. Eu não sei se foi um peixe que eu comi naquele dia que deu esse pesadelo, mas foi brabo. Uma coisa que eu comi que não casou comigo. Mas, irmãos, se você acha que pesadelo é alguém lhe perseguindo numa noite escura ou dois motoqueiros atrás de ti, esse é meu tipo de pesadelo. É trabalhar para coisas que vão terminar em nada. Em algo tão ruim como essa narrativa. Interessante foi isso, que Deus, vários irmãos nem estavam aqui na nossa igreja na época, não tinha um rosto conhecido da comunidade Batista Videira. Como se a gente tivesse me poupado. Como se eram tantos anos no futuro que talvez os rostos que eu estava vendo lá eram os dos nossos descendentes. E aí, meus irmãos, eu volto para o texto de Josué. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Não conhecia aquilo que ele fez. E nós precisamos, irmãos, perceber que Deus não está aqui para autenticar nada que é feito pelas nossas mãos. Que o reino é composto dessa humildade, desse quebrantamento que nós estamos vendo aqui. Esses são os humildes de espírito. Os que choram. Número 2. Bem, esta é uma bem-aventurança estranha. Felizes os infelizes, comentaria John Stott. A palavra chorar é uma palavra muito forte, usada para o lamento pelos mortos. Lamentação por um parente querido, por exemplo. A tristeza de Jacó quando pensou que seu filho José estava morto, lá em Gênesis 37 a 34. Aqui não é o choro de luto, contudo, né? O choro de arrependimento que nós temos nessa bem-aventurança. Quando Jesus se aproximou da cidade de Jerusalém, chorou pelo pecado do povo impenitente. Deve haver da parte do crente essa tristeza pelos pecados dos outros. Lágrimas quando vemos o irmão cair no pecado, em vez de fofoca sobre o seu pecado. Ou seja, meus irmãos, em resumo, Mateus capítulo 5, versículo 4, não é um choro apenas por tristeza, por luto. Todas essas coisas têm o seu devido lugar e a Bíblia trata da maneira correta. O Senhor consola, o Senhor traz restauração diante das lutas, diante das dificuldades. Não. A ideia aqui, meus irmãos, é o choro que vem porque você percebeu a sua pobreza. Olha a sequência. Você percebeu a sua pobreza espiritual e você agora recorre ao Senhor em arrependimento, certo? Para que Ele possa dar a restauração espiritual na sua vida. O consolo que o resto do texto vai dizer. E sabe, meus irmãos, eu não estou dizendo que você precisa todo dia, né? Porque eu creio que você tem confissão de pecados todo dia, mas você não precisa todo dia regar essa confissão com lágrimas. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que o texto está dizendo. Mas há momentos, irmãos, aonde a luta contra o pecado da nossa vida deve trazer tamanho constrangimento a nós, deve trazer tamanho quebrantamento a nós, que sim, uma tristeza profunda ou até mesmo lágrimas podem acompanhar isso, certo? Nossa preocupação deve ser quando o pecado já não nos incomoda mais. Quando ele se transforma em algo tão corriqueiro que eu não quero lidar mais com isso, eu não acho que devo lidar mais com isso. Porque sabe, meus irmãos, quando você começa, por exemplo, quando você começa a treinar um determinado esporte, você rapidamente tem um avanço, não é verdade? Você começa, depois que você passa pelas primeiras dores musculares, você rapidamente ganha tempo, né? Vai mais longe, levanta mais peso e assim por diante. Mas chega um momento que você vai platonar, você vai meio que estacionar. Então, por exemplo, se você chegou na academia ontem e em um mês e pouco você já está levantando 20 quilos, você pensa que no mesmo tempo, dali mais para frente, você vai estar levantando 40 quilos. Não vai estar, não. O seu avanço vai ficando mais lento, porque o seu corpo tem limites. Interessantemente, meus irmãos, nossos desafios espirituais são similares. Então você está todo contente porque quando você se converteu, você largou o cigarro, por exemplo. Era um vício, era coisa, Deus libertou, amém, glória a Deus, bom testemunho, Deus te abençoe. Mas passa-se anos e você não consegue largar o pecado da ira. Aí você lembra como foi fácil largar o cigarro?
Mas você continua sendo uma pessoa extremamente irascível e impaciente com os outros. O que percebe, meus irmãos, que você passou, né, dos primeiros 20 quilos, está fazendo um supino legal, mas não consegue botar nem mais um quilinho de cada lado sem que você arregue. E aí é que está, meus irmãos, a razão do nosso choro. Senhor, por que eu não consigo me livrar disso? Leia Romanos capítulo 7. Paulo está, irmãos, em luta. E ele passa essa experiência para aquela carta, uma experiência maravilhosa de como ele está lutando com pecados na sua vida que lhe incomodam. Porque nós temos também essa ideia, meus irmãos, que pessoas como Paulo já estavam em outra categoria, né, completamente longe de nós e sem nenhum tipo de luta. Isso não é verdade. Mostra em Romanos 7 que ele falou, bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu odeio, que eu detesto, isso eu faço. Então, qual deve ser, irmãos, a nossa prática constante? Senhor, o que tem na minha vida que eu preciso rever? E aí, queridos, mais uma vez eu vou vender o peixe da prática devocional. Por melhor que possa ser, irmãos, a política de exposição bíblica de uma igreja, a prática de exposição bíblica de uma igreja, você não pode sobreviver do racionamento, da ideia de ração, de uma mensagem que você ouviu no domingo e você ficar racionando dia após dia da sua semana. Eu e você precisamos de tempo diário com Deus. Tempo de reunião com o Senhor, diante da sua palavra, diante dele em oração, aonde eu posso examinar o que está errado aqui na minha vida. Agora, veja bem, você vai descobrir muita coisa. Reginaldo, quanto você alcança no salto com vara? Vai quebrar a vara? Mas você não sabe. Tá bom, tá bom. Vou tirar a vara então. Quanto você alcança no salto em altura? Não tem mais vara, agora é só o corpo. Você tem ideia? Não tem. Porque você nunca fez. Eu também não tenho ideia. Eu suponho que eu passo de 1,5 m, mas eu não tenho a mínima ideia. Massome, qual a maior distância que você conseguiria correr? Ah, daqui até ali. Espiritualmente, meus irmãos, é isso que o devocional faz conosco. Ele nos mostra que nós ainda não chegamos tão longe como a gente acha que chegaria. Eu me lembro que uma das vezes que eu saí da inatividade, né? Eu falei assim, não, vou voltar à atividade física. Vou voltar para a academia, vou começar com pedal. Né? Pegar um fôlego e tal, depois eu volto para a academia. Eu vou daqui até o garimpeiro. Não cheguei direito nem na Unimed. Quando chegou ali na esquina, antes do teatro, eu já voltei. Eu falei, o garimpeiro fica para outro momento. Essa correia não está muito boa. Tem que voltar para dar um acerto nela aqui. Fingir lesão e sair, pedir para sair. Eu achei, meus irmãos. Não sou uma pessoa pesada, não sou uma pessoa parada. Tinha 40 e poucos anos, eu falei, não, eu vou chegar até o garimpeiro. Eventualmente, graças a Deus, eu passei do garimpeiro, cheguei, na verdade, até muito longe, muito mais do que isso, mas o ponto é que eu achava que eu chegaria lá. E o meu devocional mostrou assim, você não sabe nada. Você não está entendendo o quanto você está fora de forma. Você não está entendendo como você precisa investir nessa área aqui. Mas você sabe por que eu achei que eu chegaria lá? Porque na piscina eu fazia 10, 15, 20 piscinas. Não é isso que a gente faz com a nossa vida espiritual? Nesta área, eu sou tão bom, tão competente. Sentiu a pose de herói? Que eu acho que simplesmente indo para essa outra área aqui, eu não preciso me preocupar. Aí a palavra vai me mostrar, meus irmãos, que aqui, né, eu sou super pateta, que eu tomei aquele amendoim. Você lembra disso ainda, né, gente? Mas aqui eu sou só o pateta.
O Pateta, João, da Disney. Ele toma um super amendoim lá e vira o super Pateta. Eu estou tentando lembrar de um herói que era normal, depois ele ganha seus poderes durante o tempo. Porque o resto ele é poderoso o tempo todo, que eu lembro. Mas entendeu o meu ponto? Ou Popeye, preferiram ou não? Nossa, a irmã some, agora gostou, né? Aqui eu sou Popeye normal e aqui eu sou ele com espinafre. Quando eu era pequeno eu tentei cair nessa lorota. Não dá força. E o treco é ruim que é a desgraça. Quando nós vamos entender, meus irmãos, a nossa necessidade de passar mais tempo nas nossas fraquezas, ler livros a respeito das nossas fraquezas, buscar passagens a respeito da nossa fraqueza, para que elas sejam tratadas na nossa vida, para que elas sejam confrontadas e até a gente chore por elas. Ainda, segundo parágrafo, mas o que deve nos levar às lágrimas e tristeza dos nossos próprios pecados. Aquilo que Paulo descreve, 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, não produz, não remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Há uma ligação entre as primeiras duas bem-aventuranças. Ser humilde de espírito é sentir convicção pelo pecado. Chorar é demonstrar contrição. Veja alguns exemplos bíblicos dessa tristeza pelo pecado. Vamos lá, irmãos. Salmo 38. Versículo 4 primeiro diz: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Versículo 18. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. O profeta Isaías também, na passagem famosa do seu chamado diante de Deus, Isaías 6:5, no trono de Deus, ele diz o quê? Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando eu era garoto, irmãos, eu tinha um sonho. Todo mundo queria ir para Disney, mas eu queria conhecer Israel. Meus amigos viviam falando, queriam para Disney, mas eu queria conhecer Jerusalém. Deus é bom. Mas o ponto é que naquela época eu pensava tanto nisso. Eu também lia muita literatura de uma organização chamada da Meia-Noite. É uma organização onde eu aprendi muito sobre escatologia, dispensacionalismo, e falava muito sobre Israel. Que eu, de novo, tive um sonho. Porque nesse sonho, meus irmãos, eu estava ligando com uma coisa que eu tinha comentado com os amigos. Que alguém tinha voltado de Israel, alguém tinha ido lá, e indo na cidade velha, ele falava que você vira naquelas ruelas e a ideia que você tem nos dias menos movimentados, porque é turista para tudo quanto é lado, é que você vai virar a curva e você vai ver Jesus escrevendo no chão e a mulher adúltera na frente dele e o pessoal com as pedras, você vai ver a Bíblia. E é verdade, essa é a sensação que você tem mesmo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas aí, meus irmãos, no meu sonho, né, eu acho que eu também tinha assistido De Volta ao Futuro, não sei, mas eu consegui viajar no tempo e ir para o primeiro século. E aí, quando eu me vi ali, a primeira coisa, no sonho a gente faz as coisas mais mirabolantes. A primeira coisa que eu tive que fazer foi conseguir roupas, porque eu estava de jeans e camisa da época. E aí eu consegui as roupas da época. E aí eu comecei a falar, como eu vou andar aqui? Eu não sei falar aramaico. Mas aí no sonho, eu falava aramaico. Eu falava alguma coisa no sonho. O ponto é, mas eu vou chegar onde eu queria, desculpe a longa narrativa. Eu finalmente encontrei Jesus. Mas na minha cabeça, irmãos, é aí que está o confronto. Quando eu encontrasse Jesus, eu ia ser o melhor discípulo dele. Eu ia grudar nele. Meus irmãos, João ia levar um pontapé e dizer assim, não, que esse lugar aqui é meu. Porque eu já tinha aprendido que Joãozinho era meio chegado de Jesus, gostava de ficar perto dele. Falei, não, sai daqui, menino mimado, sai daqui que agora o lugar é meu. Nada disso aconteceu, meus irmãos. No sonho, foi eu chegar, e eu não lembro que parte da Bíblia que no sonho acontecia, e eu só
chorava. Só chorava o tempo todo. Porque eu não conseguia olhar para aquele homem que no meu sonho não tinha rosto, e aí eu fui influenciado por Ben-Hur. Lembra daquela cena de Ben-Hur que ele está aprisionado, e aí ele está com sede? Isso é Ben-Hur, o antigo, um Charlton Heston. Vale, essa cena é absolutamente maravilhosa. E aí Jesus chega para dar água a ele. Só que ele não mostra o rosto de Jesus, mostra só por trás. E aí o soldado romano vem, quando ele vem, Jesus só levanta. E o soldado romano fica todo errado. Não bate em Jesus, não consegue repreendê-lo, não consegue falar nada. E aí os escravos são levados embora, e Ben-Hur fica olhando para trás, dizendo: quem é esse homem que nem o soldado romano consegue fazer nada com ele? Eu sei, irmãos, não está na Bíblia, mas essas coisas ficam na nossa mente e influenciou o meu sonho. A ideia, meus irmãos, aqui é essa de Isaías. Quando você contempla o Senhor, no meu sonho eu contemplava literalmente, é claro, mas você contempla o Senhor todo dia na sua palavra. Quando você ouve uma música verdadeiramente bíblica que traz verdades que devem constranger o seu coração. As verdades as mesmas que você ouve há tantos anos, mas devem compungir o seu coração, principalmente se confrontando, se chocando com a realidade limitada que eu e você vivemos. Porque a ideia que eu tinha é que eu ia ser o parceiraço de Jesus, mas a ideia que prevaleceu no meu sonho é de Pedro depois da pesca maravilhosa. Senhor, afasta-te de mim que eu sou pecador. Essa é a ideia que precisa prevalecer. Tem outros textos aí que com certeza ilustram isso aí também. Somente aquelas pessoas que choram pelos seus pecados serão consoladas pelo único conforto que pode aliviar o desespero, que vem pelo perdão da graça divina de Deus. De fato, bem-aventurado o crente com o coração compungido. 3. Mateus 5:5. Os mansos. Essa é uma palavra, irmãos, como diz aí, que não é fácil ser traduzida do grego. Porque, de novo, ela tem uma má compreensão em português. Jesus era manso. Pega a passagem da limpeza do templo. Moisés era chamado de um homem manso. E veja como muitas vezes ele perde a cabeça com Israel. O que é manso, então? Manso é uma palavra usada para descrever um animal que foi domesticado e treinado a obedecer ao comando do seu mestre. Alguém manso é uma pessoa que demonstra autocontrole. Moisés foi considerado varão muito manso, no Números 12:3. Bem-aventurado é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle e sabe quando deve, quando deve e quando não deve irar-se. Aprendam de mim, disse Jesus, pois sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Por que Jesus é manso, irmãos? Porque ele literalmente podia estalar os dedos e os seus inimigos eram evaporados de frente dele. Ele podia estalar os dedos, irmãos, e eles simplesmente desapareceriam diante dele. Não é isso que ele fala para Pedro? Você não sabe que eu posso orar, posso pedir, meu pai mandaria legiões de anjos. Lembra que ele fala disso? No Getsemane. Mansidão, meus irmãos, é poder sob controle. Por isso que está dizendo aqui que é usado para um animal domesticado. Eu gosto demais de assistir os vídeos de um canal sobre, lá na China, criação de panda. Eles são tão bonitinhos, tão pequenininhos, tão fofinhos, mas depois eles ficam desse tamanho. E eu fico impressionado, meus irmãos, o criador lá, né, que eles chamam de as babás dos pandas, que cria desde pequenininho, ele é desse tamanho, mas ele ainda tinha que tomar uma mamadeira de um complemento lá. E ele quer comer bambu. Ele não quer tomar mais a mamadeira. E aí o criador dando a mamadeira e tirando o bambu dele, ele até faz uma coisa. Mas meu amigo, ele tem 300 quilos, uma patada daquele bicho e a cabeça do tratador vai voando ladeira abaixo. Mas não, ele só reclama como fosse uma criança de 300 quilos, bem fofinha, branca e preta. Eu fico impressionado, domesticado.
sob controle, não tem ideia. Vocês viram o vídeo do cara lá na África do Sul separando briga de leão com um chinelo? Tá. Os leões fugindo dele. Como? Os bichos não têm ideia. É só um chinelo. Não é como se estivesse na mão da minha mãe, por exemplo, eu até concordaria desse medo todo, mas o cara nem sabe usar o chinelo direito. Domesticado, sob controle. E a grande questão, meus irmãos, é: eu estou sob controle? Eu estou manifestando, inclusive, fruto do Espírito, domínio próprio? As coisas estão juntas. Mansidão, domínio próprio, lá no fruto do Espírito, dependendo da tradução, é isso aqui. É poder sob controle. É você poder fazer, mas não fazer aquilo que você poderia fazer. Poder no sentido de capacidade. Você tem capacidade para isso. Todos nós temos a capacidade de sair na mão com alguém. A maioria de nós não faz isso porque provavelmente mede o outro cara e diz assim, ele é maior do que eu, vamos conversar. Mas e o outro que é maior do que eu? Por que ele não sai na mão? Muitas vezes, irmãos, ele está simplesmente se retendo por causa das leis. Por causa da criação, ótimo. Mas quando nós vamos aumentando, irmãos, a pressão, infelizmente muita gente tem um limite de quanto abuso, a gente costuma falar assim, né? Quanto abuso, aguenta. Então, de vez em quando você vê alguns casos de gente mais fraca apanhando de gente mais forte, e obviamente é uma coisa completamente errada, mas quando você começa a verificar, meus irmãos, o mais fraco, muitas vezes, levou aquela pessoa além do seu limite. Eu não estou justificando, eu estou explicando. Ele viu que estava diante de alguém mais forte, homem ou mulher, tanto faz, porque entenda, meus irmãos, a violência, inclusive contra as mulheres, ela não é porque é contra as mulheres. É porque fisicamente elas são mais fracas. Geralmente. Tinha uma colega nossa que matava o boi na unha lá no seminário, então ela é uma enorme exceção. Né? Coitado do marido dela tentar brigar com ela, até hoje. Então, mas normalmente, por isso que crianças, mulheres, pessoas deficientes, infelizmente, são mais vitimizadas. Não é porque são essas pessoas, mas porque, infelizmente, têm menos condição de se defender. Ok? Então, ninguém está justificando isso. Isso é horrível e é reprovável. Contudo, de vez em quando uma pessoa abusa dos limites do outro e essa pessoa não é mansa o suficiente para manter-se dentro daquele limite. Nós estávamos num acidente de trânsito uns anos atrás, tentando resolver o problema lá. E lá estava um rapaz, bem mais baixo do que o outro, que estava errado. Aí o outro viu, não, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer, vamos acertar tudo mais. E o outro começou, insultos, humilhações. Eu falei, isso não vai acabar bem. Depois de 5 minutos ouvindo aquilo, o outro cara, uns 15 centímetros mais alto, uns 20 quilos a mais, só pegou pelo pescoço assim, falei, cale a boca. Eu falei, o tempo fechou. Aí alguém falou atrás de mim assim, ele ainda aguentou muito? Aquele pessoal do... Deixa eu botar um pouco mais de querosene aqui, né? Botar um pouquinho mais de lenha. Mas você entende... Caiu. Você entende o que eu quero dizer, meus irmãos? Qual o limite da sua mansidão? E numa situação dessa? Alô? E numa situação dessa, você conseguiria entregar ao Senhor esse abuso, essa ofensa, e não passar dos limites e continuar, vamos chamar aqui a palavra, sob controle, domesticado, em lugar de fazer aquilo que você poderia fazer? E o que quer que seja isso? Às vezes não é necessariamente violência física, irmãos. Às vezes são outras coisas que nós recorremos. São essas pessoas mansas que herdarão a terra. John Stott comenta, a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão. Pois tudo é nosso se somos de Cristo. É a bem-aventurança da pessoa cuja vida é controlada por Deus. Eu acredito, meus irmãos, que o Senhor deseja de nós
saber exatamente quais são os nossos limites, até onde nós chegaríamos, mas ainda assim não usar daquilo que nós somos capazes de fazer. Porque muitas vezes, meus irmãos, como eu falei, não é necessariamente violência física, mas sua capacidade de humilhar alguém com palavras, sua capacidade de diminuir alguém com palavras. Então a gente precisa expandir aqui, porque talvez você jamais levantou um dedo contra alguém. As suas palavras são ferinas. Elas são escolhidas de maneira muito apropriada para tocar em nervos da outra pessoa. Isso não é uma atitude de mansidão. Você está usando algo que você é capaz de fazer para ferir, para diminuir, para atacar alguém, para tentar levar essa pessoa até um determinado limite e sair por cima daquela discussão. Isso não reflete, é claro, uma atitude de mansidão. 4. Os que têm fome e sede de justiça. E aí, irmãos, nós vamos ficar aqui nesse ponto, terminando a parte número 1. Os que têm fome e sede de justiça, Mateus 5:6. Novamente, a fome aqui não é a fome que a gente tem antes do almoço. Estou com fome, está se referindo à falta de alimento. É a fome de uma pessoa que não tem absolutamente nada para comer. É a sede de um moribundo desesperado para beber água. É isso que a gente deve, refletindo, metaforicamente, quanto desejamos justiça. É quando um homem morrendo no deserto deseja comer e beber. E aí, qual é a natureza dessa justiça? E aqui a gente vai ter que tomar um certo cuidado, irmãos, na nossa explicação. Vamos lá. Primeiro, justiça moral. É o caráter e a conduta do crente que deve agradar a Deus. Devemos desejar ardentemente um coração que agrada a Deus. Sede é um sinal de saúde. Quando a gente não tem apetite, é motivo de preocupação. Como é triste ver em nossas igrejas uma falta de fome e sede de Deus. O salmista demonstrou a atitude correta. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmo 42, 1 e 2. Então vamos, antes de a gente seguir adiante, irmãos. O que é essa justiça moral? Eu tenho sede, certo? Eu tenho fome, melhor dizendo, que é o que o texto diz, de ver a coisa certa sendo feita. Eu não compactuo, eu não aceito com aquilo que é biblicamente errado. Então, se a gente percebe, meus irmãos, agora é claro, pecado mesmo acontecendo, e uma igreja acobertando aquele pecado, como igreja, a nossa fome por justiça deve entrar em ação. É o que não acontece em 1 Coríntios capítulo 5. A igreja de Corinto não tinha fome pela justiça de Deus, porque estava tolerando um pecado, nas palavras de Paulo, que não se via nem entre os incrédulos. Se você ainda está puxando pela memória, um jovem da igreja, ou um homem da igreja, um rapaz, não sabemos a idade exata, estava tendo um caso com a sua própria madrasta. E aí ele fala, gente, isso aqui, nenhum mundo entende isso. Nenhum mundo aceita isso. E vocês estão tolerando, porque eles não estavam vendo, irmãos, como o padrão de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus estava sendo transgredida, e estavam tolerando. Agora, como é que a gente chega até esse ponto, irmãos? Quando a gente não vive na verdade, quando a gente não habita na verdade da palavra, o nosso feeling, o nosso discernimento do que é certo e errado, começa a ficar danificado. Nosso radar para pegar algo. Deixa eu contar uma ilustração para vocês. O meu antigo professor, que eu já mencionei algumas vezes, ele é coautor, né, de uma música que a gente canta aqui, o Louvai a Deus comigo. Ele estava, meus irmãos, numa determinada conferência de pastores lá e tal. Eu não sei se ele falou isso numa preleção, numa pregação, ou numa conversa com algumas pessoas. E aí ele falou que um determinado pastor lá na capital, em São Paulo, estava perigosamente indo por caminhos de liberalismo teológico, de desvio doutrinário. Esse pastor, irmãos, até hoje, é extremamente admirado no meio evangélico. Tá? Aí ele falou isso, irmãos. Um monte de gente, não tinha rede social ainda na época, mas um monte de gente no dia seguinte caiu matando em cima dele.
que ele estava falando mal do irmão, sem prova alguma, assim, assado, tá. Passa 5 anos, o pastor em questão dá a primeira canelada, o da capital. Quem estava no evento, que o Carlos Oswaldo estava, falou assim, rapaz, acho que o Carlos é profeta, ó. Não, ele tinha radar bíblico-teológico, discernimento para dizer, vocês não estão vendo, mas tem fumaça aí. Vocês não estão vendo, mas tem coisa aí. E essa fumaça significa que tem fogo, pode verificar. 5 anos depois. E desde então, irmãos, é só canelada. Alguns sabem de que eu estou falando. Uma das últimas que eu não perco meu tempo acompanhando, ele argumentou que quando Jesus falou sobre a água viva em João capítulo 4, a mulher samaritana entendeu que Jesus queria dar o sêmen dele para ela. Essa foi a última pataquada que eu me lembro dele ter falado. Ah, não, a última mesmo foi que ele disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. Pois é, 5 anos antes da opinião pública começar a perceber o que esse homem ensinava, nosso professor já cantou a pedra. Ou seja, meus irmãos, essa sede de justiça diz assim, ó, isso está errado, vocês não estão vendo, mas cuida. Muita coisa, meus irmãos, tem sido apontado na nossa própria denominação, porque a gente olha para a história, olha para trás e vê aonde algumas denominações estavam e onde elas estão hoje. E nós estamos empurrando com a barriga. Você quer ver uma? Quase toda igreja que está tolerando hoje pastores homossexuais começaram lá atrás com o pastorado feminino. Eu não estou declarando que isso vai acontecer com a nossa denominação. Mas eu estou dizendo, olha, aprenda com a história. Porque para aceitar, irmãos, ensinar o pastorado feminino, você tem que torcer as escrituras. Você tem que usar uma hermenêutica falsa, uma hermenêutica fraca. E aí quando você começa a diluir a palavra de Deus, você começa a adulterar o significado e a interpretação da palavra de Deus, as secas começam a cair, e aí você acaba em lugares ainda piores, como, por exemplo, a defesa do homossexualismo em geral, ou você ter obreiros homossexuais. Certo? Então hoje você tem a igreja anglicana, não é a totalidade, porque eu creio que ela tem mais de uma expressão até, a luterana também, certo? Não vá botando todo mundo debaixo do meio balaio, mas igrejas dessas confissões que têm pastoras lésbicas. Como é que isso começa, irmãos? Começa com uma brechinha. Se você sai de Porto Seguro em direção a Liverpool, na Inglaterra, você traça um curso, certo? No meio do caminho alguém diz assim, mexe o timão lá, só 10 grauzinhos, você vai acabar em Liverpool? Não. À medida que você, com esses 10 graus apenas, você começar a mudar a sua rota, você vai acabar provavelmente na Noruega, lá em cima. Mas não vai acabar na Ilha Britânica, porque você saiu do seu curso. A teologia é a mesma coisa, meus irmãos. Assim, questões de menos importância, que a gente pode até não matar e morrer por causa disso. Eu sempre vou discordar do pé do batismo e do batismo por aspersão. Por razões bíblicas, razões exegéticas. Não porque eu sou batista. Mas eu tenho um grande apreço, inclusive mês que vem eu vou pregar numa igreja presbiteriana. Tenho amigos e respeito. Porque, apesar de ser uma questão que eu não abro mão, na nossa igreja ou no meu ministério, não é uma questão, de novo, para matar e para morrer, como a gente costuma dizer. Agora, se uma denominação ou um grupo me chama para pregar, como por exemplo, teve um pastor americano que foi chamado para pregar entre os mormons. Ele falou assim, eu aceito, mas a condição é que eu posso pregar o que eu quiser. E posso levar um cantor meu, um conhecido meu, para poder me acompanhar. Ele foi pregar, e ele pregou a supremacia e a, como eu posso colocar isso em português, a
incomparatibilidade de Cristo. Jesus é incomparável. Por quê? Porque eles têm a idolatria com Joseph Smith lá na Igreja dos Mormons. E a idolatria, sim. Você já visitou a sua casa? Na minha casa lá no São Francisco, quando eu morava lá, de 20 pessoas que eles falaram, 19 era Joseph Smith. Jesus apareceu lá no cantinho. E ele pregou no Templo Mormon, em Salt Lake City, em Utah, como Jesus é único e não precisa de mais ninguém. E o cantor Michael Card cantou músicas a respeito de Jesus. Então ele foi lá para pregar o evangelho, porque é uma denominação falsa, uma igreja falsa, que ensina um falso evangelho em uma coisa essencial da fé, que é a pessoa do Senhor Jesus e a suficiência absoluta da obra dele na nossa vida. Então, meus irmãos, essa inconformidade com o falso ensino é a nossa justiça moral. E isso, é claro, vai incluir o nosso testemunho também. Se você tem uma igreja que tolera libertinagem entre os seus jovens, ou qualquer coisa assim, ou uma igreja que tolera pessoas vivendo em adultério e não são disciplinadas, entende? Pessoas que vivem desonestamente nos seus negócios, nunca são chamadas a atenção. Essa inconformidade deve existir em nós. E não é para tolerar liderança ou igreja que passa por isso. Letra B, para nós terminarmos aqui a gente vai dar abrir um parênteses aqui. Justiça social. Uma grande preocupação dos profetas menores foi com as injustiças que prevalecem na sociedade. Vocês oprimem o pobre e forçam a dar-lhes o trigo. Amós 5:11. Enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias. Amós 8, 5 e 6. Demonstramos fome dessa justiça quando buscamos a libertação dos oprimidos e a promoção dos direitos humanos. Epa! Vamos lá. Irmãos já sabem, várias vezes, eu nunca escondi isso. Não suporto essa abordagem sociológica de evangelho social. Dá mais um clique aí, meu filho. Eu botei essa observação aí para eu não esquecer. Vamos lá. Por que Amós fala isso, meus irmãos, para o povo de Israel? Em particular, porque a lei determinava a proteção do pobre e do mais necessitado pela própria nação de Israel. Por exemplo, você está recolhendo a sua colheita. Alguém lembra quantas vezes você pode passar? Uma. Você passou pela sua colheita, certo? O que ficou para trás são para os pobres. Você não poderia recolher. É isso que Ruth está fazendo em Ruth. No livro que tem o nome dela. Certo? Quando ela encontra o Boazão lá e tal, né, você já sabe que é uma linda história de amor. Esse homem velho, caquético, com essa moça jovem. Grande sacrifício que esse homem faz. É um santo. Ponto, é isso que ela está fazendo. Ela está recolhendo porque ela é destituída, ela não tem nada. Então, no tempo de Amós, a repreensão é porque eles não estavam seguindo as determinações da lei para com os necessitados. Certo? Isso era várias coisas, meus irmãos. Por exemplo, você tem dinheiro, você tinha que levar um cordeiro. Mas se você não tivesse dinheiro, você não era isento dos sacrifícios. Você levava uma pombinha, uma rolinha, que você, inclusive, você podia capturar na rua. Faz uma arapuca, pega um passarinho, você ainda assim fazia o seu sacrifício, ok? Pastor, mas isso não tem nada a ver conosco? O que nós temos ensinado na nossa igreja, irmãos? Então, inclusive, é uma tremenda jesuicidência que essa semana a irmã perguntou exatamente para mim sobre essa questão. Do qual é o papel da igreja para com o pobre necessitado. Nós já temos falado várias vezes, irmãos, mas não me custa falar novamente. Examine o Novo Testamento. Você não vai encontrar nem meio versículo que encarregue a igreja de ações sociais. Calma que eu não terminei. Eu estou me referindo à igreja como instituição, que seja parte da missão da igreja como instituição, a ação social, o trabalho social, qualquer coisa que você queira te chamar. Então, deixa eu colocar de uma maneira muito clara, irmãos. Se eu tenho R$1.000, certo? E eu tenho, por exemplo, o nosso missionário passando necessidade, porque está doente, como está mesmo.
ok? E eu tenho alguém fazendo uma campanha para ajudar as pessoas de rua ou a salvar a tartaruga marinha. Eu vou dar o dinheiro para o André. Eu nem pisco, eu não tenho nem dúvida sobre isso. Minha consciência não pesa em nenhum momento em que o dinheiro de Deus vai ser investido na propagação do reino de Deus. Isso significa que uma igreja não pode abraçar causas sociais? Eu estou dizendo, irmãos, que não é a prioridade neotestamentária eclesiológica da igreja. Pode procurar. Agora, o que nós falamos, irmãos, lá atrás na matéria sobre princípios bíblicos de finanças? A nível individual, a nível pessoal, eu e você somos chamados para nos importar com o necessitado. Se você lembra bem, você estava nessa matéria. Eu mencionei, inclusive, que se você vai fazer sua compra do mês e você compra 10 quilos de arroz, ou 20 se você é maranhense, por exemplo. Eu não estou brincando não, mas eu estive lá e não é lorota, é verdade. O povo come arroz. Fui almoçar fora, a quantidade de arroz que veio para a mesa, eu perguntei, tá nós três e quem mais que vem para cá? Mas era aquilo mesmo. Então você comprou o seu arroz, 10 quilos, por exemplo. Compre 12. Irmãos, o arroz é R$4. R$8 você comprou 2 quilos de arroz para ajudar uma família necessitada. Eu entendo, mas nós estamos numa situação hoje caótica com a imigração venezuelana e até a haitiana mas é mais a venezuelana que é muito mais numerosa. E nem todos têm condição de chegar aqui e conseguir um emprego, se sustentar. Nós estamos numa situação caótica. Viu o áudio que eu mandei sobre Pacaraima? Está fora de controle. Pacaraima, para quem não é de Boa Vista, vai assistir o vídeo, é a cidade na fronteira com a Venezuela. A coisa está caótica. Gente por toda a rua, crimes sendo cometidos. É virtualmente impossível um estado com 500 mil de habitantes cuidar de todo mundo que está cruzando a fronteira, se bem que boa parte já seguiu para o resto do Brasil. Mas a situação está fora de controle. Nós estamos há o quê? 5 anos nisso, mais ou menos? Nem lembro mais. Quando começou, de fato, o êxodo, né? Mas mesmo que nós não possamos, irmãos, cuidar de todos, você não está ajudando ninguém, absolutamente ninguém. E muitas vezes, irmãos, não é dar alguma coisa. É você contratar alguém para limpar o seu quintal. Tem gente que é, como diz, é briosa, tem orgulho próprio, não quer nada dado, quer um emprego, quer uma ajuda. Quer que você, de repente, ofereça o seu quintal para limpar, alguma coisa assim. O ponto aqui, meus irmãos, é que individualmente nós somos chamados sim a ajudar o necessitado. E se você não está fazendo absolutamente nada, meu irmão, você precisa rever a sua atitude. Então, eu tenho muito cuidado, irmãos, com essa expressão aí, libertação dos oprimidos e promoção dos direitos humanos. Porque hoje, nós conhecemos, por exemplo, distorções disso que é direito dos manos. Aonde o encarcerado, que não é inocente em absoluto, está sendo colocado como vítima, está sendo colocado como alguém que está sendo maltratado, quando na verdade ele procurou o caminho onde ele está. E aí nós temos toda a narrativa que você vê o tempo todo. Então não é o vagabundo, o bandido, o ladrão, o criminoso que matou 8, é o homem mata 8. Não, ele é bandido. E você vê isso o tempo todo na mídia. Então, irmãos, há um equilíbrio entre a completa omissão e esse engajamento social que, inclusive, olha só que coisa interessante, irmãos. O camarada não tem tempo para evangelizar. Tem, mas diz que não tem. Não tem tempo para servir a Deus em diversas coisas. Mas aí vai dar seu tempo numa ONG cuidando de cachorro? Ah, por favor. Se você não tem tempo, não perca tempo com as coisas que não são eternas. Você não tem tempo para estar concorrendo à diretoria do sindicato da sua categoria. Não, peraí, você está procurando sarna para se coçar e coisa para ocupar o seu tempo. E essa é uma história verdadeira. Porque teve um irmão em Cristo que me perguntou qual era a minha opinião, na época que eu trabalhava com informática. Eu falei assim, mano, tu perguntaste a pessoa errada, então senta que aqui vem textão. O que você faz na sua igreja?
Nada? Então, tira seu nome da chapa. Porque você não tem tempo para se envolver com outras coisas. Você já trabalha, você já está ocupado, então você não tem tempo para isso. Vai procurar servir a Deus. E falei, perguntou para a pessoa errada. Por que eu vou ocupar meu tempo com grêmio, com sindicato, com ONG, com o que quer que seja, se eu não tenho tempo para servir a Deus? Se o coordenador da congregação chega para mim, irmão, está aqui o nome da fulana para você discipular. Ah, irmão, não tem tempo. Tem, né? Mas é que eu não quero abrir mão do meu tempo. Então eu não vou me envolver com coisas que eu não devo me envolver. Mas quero terminar, irmãos, esse ponto repetindo. Se você nada faz pelo necessitado, você é uma daquelas pessoas na ilustração de Jesus, na parábola de Jesus, do bom samaritano, que passa ao largo, como diz a versão antiga. Certo? Atender a pessoa que tem qualquer necessidade humana, espiritual, física, emocional, deveria ser algo que movesse você e a mim como cristãos. Dentro da nossa condição, da nossa capacidade. Irmãos, eu não consigo, eu não posso conseguir passar, por exemplo, um acidente de trânsito e simplesmente ver a pessoa ali. Eu não sou médico, eu não sou socorrista, mas eu posso ficar do lado daquela pessoa, eu posso dar um telefonema. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós precisamos sim nos engajar com a necessidade, com a miséria humana, onde nós podemos. E até outras, se for o caso. E aí, meus irmãos, essa justiça, essa sede pode se manifestar a esse nível pessoal. Eu acho interessante que uma vez, só para terminar, um irmão falou para mim que ele estava muito frustrado, porque a minha igreja não tem nada para ajudar o necessitado, o pobre, sei lá o que ele quis lá. Aí eu, de novo, falou com a pessoa errada. Eu falei, ok, o que o irmão está fazendo? Então, muitos crentes têm essa coisa, irmãos, de dizer, a igreja tem que fazer. E ele não faz. Pastor, eu posso começar um trabalho aqui e convidar os irmãos da igreja para fazer à vontade. Pode até publicar no grupo da igreja. Só não transfira para a igreja aquilo que você não quer fazer. Você, como cristão, pode juntar outros cristãos e fazer, com certeza absoluta. Os primeiros socorristas, irmãos, que chegaram no terremoto do Haiti, aqueles anos atrás, foram membros de uma igreja batista da Flórida, se eu não me engano. Sabia disso? Isso a Globo não mostra, como diz o pessoal, né? Isso não passa no noticiário. Os primeiros que desceram do próprio bolso, fretaram o avião, foram irmãos nossos batistas. Ótima atitude. Para terminar, irmãos, esse quadro aí, esta é uma bem-aventurança do Espírito faminto, porque será farto com a plenitude de Cristo. Vamos ficar até aí, meus irmãos, e semana que vem nós vamos para a segunda parte, como eu falei, que fala mais do nosso relacionamento com o Senhor, né? Com o próximo, com o próximo relacionamento horizontal, a partir do versículo 7. Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Alguma dúvida? Ok. Quero registrar aqui a minha alegria, a minha satisfação pelo número que nós temos hoje na nossa EBD. Se é resultado ou não da palavra que eu dei ontem no grupo, alertando os irmãos sobre a questão da nossa presença, só o Senhor sabe. O ponto é, temos um ótimo grupo e, irmãos, assim precisamos zelar pelas reuniões da nossa igreja. Aliás, você que está nos ouvindo, para a reunião da sua igreja também. As reuniões de uma igreja, irmãos, geralmente levam muitas horas para ser preparadas. Slides, estudo, limpeza, som, recepção. Você chegou aqui, irmãos serviram para você estar aqui. E aí, na expressão que a gente aprendeu uns anos atrás, quando o Vini esteve aqui, a nossa contrapartida a esses irmãos é o nosso ministério da presença. Nós estarmos lá, sendo abençoados, mas também retribuindo aqueles irmãos que têm nos servido. Daqui a pouco vai começar o ensaio dos irmãos do louvor. Hoje à noite nós vamos ser abençoados e vão tocar, vão cantar aqui. Aquilo simplesmente não acontece, irmãos. Né? Aquilo é preparado.
E a nossa presença hoje à noite é também, além, obviamente, primeiro ao Senhor, uma resposta a esses irmãos e outros que estiveram aqui durante a semana preparando para nos servir. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo ensino que tivemos hoje nesta parte das bem-aventuranças. Que o Senhor venha consolidar isso pelo teu Espírito em nossas mentes e corações. Abençoa o resto do dia que temos pela frente. A IBD, ó Deus, mais tarde na nossa congregação e o culto lá também, tanto quanto aqui. Dá-nos também a possibilidade de termos um tempo de descanso. Por tudo isso nós oramos. No nome maravilhoso e suficiente do Senhor Jesus. Amém.